vocês, de alguns minutos, 3 a 5 minutos. E lembrando que a gente tem aqui um período de 1 hora, né, que foi o pedido que a gente fez para o governador para ele ficar aqui conosco durante 1 hora. Então, e tem um chat também, então, caso vocês não queiram falar, mas queiram fazer alguma pergunta, também eu vou estar mediando também o chat aqui junto com a Cidinha. Eu vi a Cidinha entrou, mas eu não sei se ela está aqui no grupo, eu não estou enxergando ela aqui, mas ela está tentando entrar também. E o Rodolfo, que também está aqui como nosso anfitrião, queria agradecer ao Rodolfo de nos ceder essa sala, né, para a gente começar a fazer os encontros da social-democracia, tá bom? Sem mais delongas, com a palavra, o governador Geraldo Alckmin. Bem-vindo. Abre o fone, governador. Abre o fone. O áudio está desligado, governador. Acho que ele não está ouvindo. Governador, o áudio está desligado. Tem que liberar. Isso. Eu? Está ouvindo? Perfeito, perfeito. Então, agradecer a Gleuda, agradecer o convite honroso, a alegria de revê-los, matar saudades, cumprimentar a Cidinha, cumprimentar o Rodolfo, todos vocês que fazem parte aí do movimento da social-democracia, e dizer o seguinte: quando em 1988 nós fundamos o novo partido, o PSDB, se há 32 anos atrás ele era necessário, hoje é mais necessário ainda. Porque naquela época, 32 anos atrás, nós já criamos, fundamos, inauguramos, lançamos a social-democracia. E o Brasil, mais do que nunca, precisa do social e precisa da democracia. Então, se naquela época, em 88, já era necessária, hoje é muito mais necessária esta bandeira e este programa. Defesa intransigente da democracia, dos valores e princípios, né, de que o poder emana do povo, é ele que é a grande fonte do poder. O que nós precisamos é aprimorar a democracia, aperfeiçoá-la através da reforma político-partidária. Depois, nunca foi tão importante defender o social. No mundo onde a desigualdade cresce, os ricos ficam milionários, os milionários bilionários, os bilionários trilionários, e aquele que não tem capital, só tem força de trabalho, tem grande dificuldade. Porque a tecnologia permite você fazer mais com menos gente. Então, você não depende tanto da força de trabalho. A economia, o setor primário da economia, que é a agricultura, mecaniza. Hoje é só máquina. O setor secundário, que é a indústria, ele tem automação, ele robotiza. O setor terciário, que é serviço, é o que segura mais o emprego e a renda. Ele que segura mais o setor de serviço. Mas até ele, você tem inteligência artificial, você tem robô. Então, é um momento que tem que colocar no centro da agenda política a questão da desigualdade e trabalharmos firmemente para que o jovem tenha oportunidade, para que o jovem que vem nesse novo mundo, né, pós-pandemia, ele, e no mundo mais tecnológico, ele tem oportunidade de realizar a sua vocação de servir a população. Por isso, eu quero reafirmar aqui a importância dos valores que nortearam a fundação do PSDB naquela época. Nós saímos de todos os governos, municipais, estaduais e federal. O manifesto do partido dizia: longe das benesses do poder e próximo do pulsar das ruas, nasce a social-democracia brasileira. Com bons quadros, eu fui a 7ª assinatura na fundação do PSDB. A primeira foi André Franco Montoro, nosso grande professor, nosso querido Franco Montoro.
Mário Covas, se não fosse o Mário Covas, a sua liderança na Constituinte, não existiria o PSDB. Fernando Henrique, que foi o nosso primeiro presidente da República, mudou o Brasil com a estabilização da moeda, o real, e, ao mesmo tempo, com um grande programa na área social. Aliás, o que está aqui conosco trabalhou com o Paulo Renato, e ali nós tivemos o Bolsa Escola, depois o Vale Gás, o Bolsa Saúde, que depois foram unificados no Bolsa Família. E hoje nós vivemos um momento de grande desafio, uma policrise, uma crise de saúde pública que é mundial, no mundo inteiro, com um vírus de grande transmissibilidade. Quando surgiu a notícia do SARS-CoV-2 e da sua doença Covid-19, muitos achavam que era coisa do Oriente, porque em 2002 já tinha tido um coronavírus, a SARS, e ela ficou restrita à Ásia. Em 2012, outro coronavírus, MERS, mas ela ficou restrita ao Oriente Médio. Então, não vai chegar no Ocidente, e muito menos no Brasil, que é um país tropical. O vírus gosta de lugar frio, mas o fato é que foi para os 5 continentes, chegou ao Brasil e, infelizmente, nós somos hoje o 2º país do mundo em infecção e o 3º em mortalidade, em pessoas mortas pela doença. E ainda sem vacina e sem tratamento. Tem vários protocolos para tratamento, mas ainda experimentais. A vacina tem uma boa perspectiva, mas certamente para o começo no primeiro semestre do ano que vem. Depois, uma crise social, porque óbvio que a economia para. Então, a economia mundial, que vinha crescendo 4% ao ano, deve cair 4%. E o Brasil, que já vinha com crescimento de 1%, no máximo 2%, deve cair 5%, talvez até 6% o PIB brasileiro. Então, foi muito importante a aprovação pelo Congresso Nacional dos R$600, e para a mãe chefe de família, R$1.200. Inclusive, precisa prorrogar por mais alguns meses. Pessoal, não sei se sou eu só aqui, mas... Não, acho que travou o dele. Acho que travou o governador. Travou o governador. Espera, acho que ele vai... vamos dar um tempinho aqui. Deixa eu mandar mensagem para ele. Espera um pouquinho. Caiu. Temos que pedir para o vereador... Aqui, voltou. Voltou. Vamos dar multi de novo aqui. Avisar ele lá que tá... Governador, por favor, o seu áudio está desligado. Isso, se você puder voltar um pouquinho. Cleusa, você pode destravar ele. Estou tentando aqui também. Tá bom. Continua fechado, governador. O Daniel segue na luta aí, junto com o Gilson, para liberar as antenas, né? A lei das antenas, é o que eu ia falar. A lei das antenas. Precisa votar, né? O governador conseguiu liberar aqui, ó. Está liberado, está liberado. Está dando para ouvir? Agora sim. Perfeito, vamos lá. Agora sim. Tá ótimo, governador. Agora voltou. Para saudar o nosso sempre secretário, vereador Daniel Annemberg, do Alegre aqui com a presença. Obrigado. Mas para concluir, temos uma policrise. Crise de saúde pública, crise social, crise econômica e ainda uma crise política. Uma brigalhada danada política, quando, na realidade,
Governo é para resolver problemas, é para buscar soluções, para melhorar a vida da nossa população. Então, um momento extremamente delicado da vida nacional e de grandes desafios. E o que nós temos que fazer é valorizar a boa política, trazer os jovens, trazer as mulheres, trazer a classe trabalhadora, sociedade civil. Caiu o áudio de novo do Caiu de governador. Caiu. Também acabei de ver. Mas ele está conectado aqui. Agora ele caiu. A culpa é sempre da tecnologia, viu, gente? Mas não tenha dúvida disso. Sempre. Não, ele não, realmente não. Vamos esperar mais um pouquinho. A Cidinha conseguiu entrar, gente? A Cidinha também estava com dificuldade, eu não estou enxergando ela aqui no grupo. Não, ela tá fora. Tá só né? aparecendo o nome dela, mas tá fora. Tá. Eu vi o Elbi aqui também, não sei se ele tá aqui ainda. O Elbi também estava tentando entrar. Caiu também. Oi, eu tô aqui. Cidinha voltou. Opa! Agora voltou. Daniel, a culpa é sua. Sempre. Eu assumo todas as culpas. Deus sempre tem culpa de alguma coisa. Eu sou analógica. Daniel tinha Eu sou prometido. analógica, filho. Daniel tinha prometido o G6 quando ele estava na secretaria. É isso. Mas eu vou defender o Daniel aqui, não foi culpa dele não, viu? Pergunta para o Gilson se ele não quer votar além das antenas. Rodolfo, vamos lá, Rodolfo. Coronel Zé Roberto entrou também. Tô na área, hein? Tô na área. 48 latinhas de cerveja, palmeirense. 48. Pô, Mas é legal já faz anos, hein? Mas eu lembro. O governador Eu vou não voltou tentar ainda entrar. não. Deixa eu ver se ele tá mandando Será que, mensagem. Espera um pouquinho. será que ele consegue? Vamos lá. A conexão tá instável, né? Tá caindo. Sexta-feira, 8 horas da manhã, vendo live, a internet sobrecarregou. Sobrecarregou. Sim, virou moda, né? Culpa do Daniel, pô. Olha. Pronto. Mais um. Quem Mais mais? um. Quem mais? É culpa do. Gente, eu tô sem vídeo, eu não tô vendo o vídeo de vocês. Tá. Eu tô vendo você, que não tá correndo a tela. Não tá? Você tá me ouvindo, Cidinha? Tô. Você tá me ouvindo? Eu tô, só não tô vendo. Os companheiros, as companheiras do partido, ouvir vocês, ouvir as mulheres. Aí a gente vai conversando. Perfeito. Perfeito. Então, pessoal, vamos abrir a palavra aqui, mas seria interessante para não tumultuar, o pessoal colocar no chat ali para a gente seguir uma listinha aqui para não atrapalhar, tudo bem? E aí, quem for falar, abre o microfone. Quem não estiver falando, por favor, vou pedir para tirar o som para não comprometer aqui. Então, vamos lá. Já abri o chat aqui. Por enquanto, não tem ninguém inscrito aqui. A Bia levantou a mãozinha. Bia, por favor. A Tomate. Bia, você tem que tirar o seu... Bia, você tem que tirar o seu microfone que está no mudo. Isso. Pronto. Boa noite, pessoal. Boa noite, governador. Oi, querida. Prazer em revê-lo. Tá bem? Estou vendo que você está bem, está com um ar bom. Na verdade, a minha pergunta é partidária. Eu gostaria muito de ouvir sua opinião e ter sua orientação. Faz tempo que eu quero ouvir sua orientação. A gente está vivendo um momento muito difícil de desestabilização política total. O que a gente tem visto
vindo do governo federal, não ações de governo, mas, enfim, as ações do presidente da República, e eu chamo de upcycle e seus asseclas. Porque, para mim, olha, não sou médica, tive uma mãe enfermeira, instrumentadora, mas, para mim, é nítido que ele sofre de psicopatia aguda. Não é possível. Eu gostaria muito de ouvir sua orientação, porque eu tenho percebido uma falta de movimentação da nossa bancada de governo federal, tanto de deputados quanto de senadores. E aí o que a gente percebe fica para a palavra dos executivos, governadores e prefeitos, sobra para eles um posicionamento que, na verdade, como executivos, não deveriam nem ter, em função de dependerem do governo federal. Eu gostaria de ter uma orientação sua, porque eu vou ser sincera, Geraldo, presa na gaiola do jeito que a gente está. Tem dias que eu tenho vontade de mandar um pacote de antraques. Hoje, por exemplo, ele escorregou, ele poderia ter batido a cabeça para ficar num coma de 1 mês, já era suficiente. Estou brincando, Deus me livre. Mas queria muito sua orientação, porque o que a gente faz como militância? A gente fica quieto, a gente continua esperando que a nossa bancada federal se posicione, porque cabe ao legislativo tomar uma atitude. Não cabe, o judiciário está fazendo o que tem que fazer. O partido se manifesta em nível nacional bem menos do que deveria, muito menos do que deveria. O diretório estadual e o municipal se manifestam sempre. Mas e nós, o que a gente faz? Sua orientação, por favor. Olha, eu acho que, Bia, não há nenhuma surpresa. O Bolsonaro está sendo absolutamente coerente, porque ele sempre defendeu tudo isso, sempre, a vida inteira. Um perfil autoritário, corporativo, intolerante, despreparado e sem programa de governo. Eu denunciei tudo isso, a campanha inteira. Então, a campanha inteira eu mostrei, falei, olha, esse projeto populista, autoritário, deu no Chaves, lá na Venezuela. Quer dizer, o resultado disso é ditadura. Quer dizer, e nós já tivemos no Brasil um regime ditatorial, e toda ditadura que suprime a liberdade em nome do pão, não dá o pão que prometeu e nem devolve a liberdade que tomou. Essa é a grande realidade. Quando terminou o período militar no Brasil, o desemprego era brutal. Até a grade do Palácio dos Bandeirantes, no governo Montoro, foi derrubada pelos desempregados. Inflação de mais de 1000%. Desemprego, crise social, dívida externa. Então, ganhou a eleição, tem que aguentar 4 anos. Qual a lógica da democracia? Quem ganhou, governa. Trate de governar bem. Quem perdeu, fiscaliza. Trate de fiscalizar bem e se prepare para o futuro. Então, lamentavelmente, você teve uma eleição atípica. Eu defendo muito a reforma político-partidária, porque com 35 partidos, os partidos estão todos muito enfraquecidos. Essa eleição agora de 2020 vai ser eleição das pessoas, ninguém vai votar em partido. Então, você vai ver no estado inteiro, no Brasil inteiro. Você confia na pessoa, acredita, pode ter o voto ou não. Nós precisamos fazer reforma política para ter voto distrital misto e ter cláusula de barreira, para não ter essa quantidade absurda de partidos políticos. E, no futuro, fazer aquilo que está no nosso programa, que é o parlamentarismo. O modelo de Portugal é um modelo perfeito, um modelo muito bom, porque o presidente da República é eleito pelo voto direto. Tem mandato e tem competência, tem atribuição, não é uma rainha da Inglaterra.
E o primeiro-ministro é eleito pelo parlamento, é aquele que tem maioria. Pode ficar 12 anos, Margaret Thatcher, Felipe González, Helmut Kohl, ou pode sair no mês que vem. Mas você não tem a crise que tem no presidencialismo. Se pegar desde o Getúlio até hoje, só 3 presidentes terminaram o mandato. Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique e Lula. Todos os outros, ou foi morte, suicídio, impeachment, golpe, renúncia. Então, é evidente que é um modelo de crise. E o impeachment, que é o único remédio, ele é traumático. Ele é profundamente traumático. Então, é um momento difícil esse que nós temos que nos debruçar naquilo que nós acreditamos, é exercer oposição. Não tem essa coisa de ser independente. Não, não tem isso. Ou é governo ou é oposição. Isso não quer dizer votar contra o país, não quer dizer votar contra as coisas de interesse do país. E defender as reformas. E nos prepararmos para o futuro. Enquanto não tiver reforma política partidária, partidos vão continuar muito enfraquecidos pela fragmentação partidária. É uma fragmentação muito grande. E o fundo partidário, que é um escândalo, ele estimula isso. Porque enquanto tiver esse fundo partidário, ninguém vai acabar com o partido. Vão criar até mais partidos ainda. Bom, agora eu vou fazer só a relação aqui de quem já se inscreveu para a gente poder fazer uma fala mais breve, para o governador poder expressar toda a sua opinião. Então, nós temos agora o Patomate, depois a Cidinha, o Gustavo, a Vanessa e a Patrícia Bezerra, tá bom? Aí quem mais quiser se inscrever, fala aqui no chat, que eu já vou fazendo a listinha aqui do lado, tá bom? Patomate, com a palavra. Governador, imensa honra estar aqui com o senhor hoje, trocando essa ideia. Dizer que o senhor realmente representa bastante a ideia desse grupo. Nós estamos vendo, de novo, uma radicalização do discurso, né? Então, hoje, a gente verificando as diversas coberturas da imprensa, a oposição está lá, colocada pelo PSOL, pelo PSB, que colocou que não deveria ir na manifestação, o PSOL que sim, o PT e o PDT ali na incógnita, e o pessoal do Bolsonaro. O PSDB e o DEM estão como se fossem não representados em nenhum lugar. Não é considerado centrão, não é considerado oposição, e, de novo, vai estar se repetindo a polarização Bolsonaro versus esquerda. Isso não é prejudicial para nós? Qual é uma bandeira que o senhor acha que a gente tem que levantar para mostrar que, sim, somos diferentes e nós estamos aqui para votar para o Brasil, mas somos diferentes deles e eles? Essa é a minha contribuição para o debate de hoje. Olha, Patomate, eu acho que há espaço entre uma direita radical, né, retrógrada, que promove até um retrocesso civilizatório, de uma esquerda estatizante, que também está superada. Eu acho que há espaço para ter aí, eu sempre tenho dito, olha, o bolsonarismo e o petismo são duas mentiras. Há espaço para se buscar aí um movimento que seja profundamente democrático, que defenda a democracia, que tenha economia de mercado, que abra a economia. O Brasil precisa de uma agenda de competitividade. Por que o Brasil não cresce? Independente da pandemia, já não ia crescer. Antes da Covid, o Brasil ia crescer menos de 2%. Não cresce porque ficou muito caro, perdeu competitividade. Quem vive no Brasil não consegue consumir, porque a vida é muito cara. E para exportar, você também não consegue exportar, porque não tem competitividade. Então, uma agenda de competitividade, reforma tributária. Estados Unidos, que é a capital do consumo, o imposto sobre consumo, a meca do consumo, que é os Estados Unidos, não chega a 20% o tributo sobre consumo. No Brasil é 51%. Tudo é em cima de consumo. ICMS, ISS, PIS, COFINS, tudo em cima de consumo. Os Estados Unidos têm também forte o tributo sobre renda, especialmente renda alta, e patrimônio, propriedade.
e menos sobre consumo, para a economia poder girar. Além da redução da carga tributária, que é incompatível com o nível de desenvolvimento do nosso país. Então, uma agenda de competitividade, desburocratização, competição entre os bancos. Os Estados Unidos tem 5.000 bancos, nós temos meia dúzia. Custo do dinheiro, crédito, logística num país continental, como é o Brasil, segurança jurídica para você poder atrair investimento, confiança, educação básica de qualidade, não é curso superior, é educação básica, porque você se prepara para fazer uma coisa, a vida te leva para fazer outra. Então, uma agenda, abrir a economia, os países que abrir gradualmente, os países que crescem são países que têm economia mais aberta. O comércio exterior, ele induz a produtividade maior no país. E ele é um grande motor para a geração de emprego e renda. Os países que mais crescem na Europa é a Alemanha e na Ásia a China. São grandes exportadores. Então, o comércio exterior é importante. Eu acho que nós temos que nos debruçar em propostas, boas propostas. Política não se obriga, política se convence, é convencimento. Eu acho que esse é o bom caminho. Há espaço entre os extremos. Obrigado, governador. Obrigada. Bom, agora tem a Cidinha, o Gustavo. Eu coloquei a Valéria, que desculpa, Valéria, eu não tinha visto teu nome. Tem uma pessoa que está levando... também pediu que quer falar. E tem a Patrícia Bezerra, o Floriano, o Daniel, o Elbi. E tem alguém aqui com a mão levantada que é Moto G, mas eu não identifico quem é. Então... Ah, é a Laura. Tá. Laura Kamizaki. Gleuda, rapidinho, desculpa só interromper. A Valéria falou que ela tinha, como ela falou que ela tinha sido a terceira a se inscrever, pode colocar ela na minha frente, não tem problema, tá bom? Tá bom. Não, agora sou eu. Agora é a Cidinha. Bom, boa noite para todo mundo, boa noite para o nosso governador, que eu estou morrendo da saudade de dar um abraço em todo mundo. Mas logo a gente consegue fazer isso, eu tenho fé. Governador, sabe o que me irrita? É o imobilismo do PSDB. Como que a gente não consegue dar respostas, se prende a notinhas pífias. Estamos naquele governo, que a gente não pode negar que um dos ministros que estava ali é filiado ao nosso partido. Uma coisa que me irrita muito é essa história, eu estou licenciado. Não tem licença. Quer fazer alguma coisa, quer estar em algo que nós estejamos em contrário, sai. É o mais justo. Sabe? Por que não conseguimos isso? O Sudeste, que é aqui São Paulo mesmo, vamos falar as claras, a gente leva o partido nas costas, com todo o respeito a companheiros de outros cantos. Custa ter alguma proatividade, eu acho que está todo mundo num clima de barata voa. Seja quem é de esquerda, quem é de direita, de qualquer canto. Mas eu não me conformo de nós estarmos nessa posição. O meu PSDB é o PSDB que o Mário Covas construiu, que você esteve junto com ele durante 8 anos, no qual ele enxergou em você, que era uma pessoa mais jovem na figura dele, como protagonista. Pô, a gente tem o Bruno, tem o Dória, estão se esfarfando, eles apanham o dia inteiro. Eles são os nossos protagonistas. O Eduardo Leite, temos mais um governador, e o partido algemado, não fala nada. Bom, senão eu vou falar 2 horas aqui de chororô. Quero ouvir o senhor. Olha, Cidinha, eu me lembro de você lá na Zona Sul de São Paulo, quando o Mário Covas, o avô, né? O Mário Covas era prefeito de São Paulo. Então, lá atrás, me lembro como se fosse hoje. Nós não mudamos, né? Defendemos as mesmas bandeiras, as mesmas propostas. A política é que vem piorando, né? Permanentemente. E acho que vamos ter tempos difíceis aí pela frente, porque a dificuldade econômica vai também levar a um grande mau humor, né? As pessoas vão passar por grande dificuldade. O Brasil terá aí um diferencial no agronegócio, porque o agronegócio vai muito bem. Inclusive, com o dólar no preço que está,
as exportações vão ter um grande crescimento do agronegócio. Nós não conseguimos exportar produto acabado, mas exportamos produto primário, minério de ferro e soja. Então, o agronegócio vai ajudar um pouco a economia a ser retomada. Em relação ao partido, eu tenho ficado meio observador. O Marco Maciel contava uma história engraçada de que, em Pernambuco, ele foi fazer uma reunião no interior e tinha lá uma reunião e uma roda. Então, todo mundo ia falando. Aí chegou num lá e falou, você não vai falar? Ele falou, não, eu estou só expectorante. Então, expectorante, né? Mas é triste a gente ver muita coisa, né? Que a gente assiste, verifica. Agora, todos os partidos estão enfraquecidos. Quer dizer, essa é a grande realidade. Porque enquanto não fizer a reforma político-partidária, esta fragmentação confunde a população. O que nós temos que nos debruçar agora é nesta eleição de 2020, que eu acho que vai ser em dezembro, e nos distinguirmos com boas propostas e com organização da sociedade civil, nos aproximarmos do terceiro setor, da sociedade civil organizada, amassar barro, está mais lá na ponta, apresentar boas propostas, é hora de criatividade. Então, eu diria que é uma oportunidade e uma eleição muito importante, porque é o governo das cidades, é o governo mais perto, mais próximo da nossa população. Governador, um pedido, se de expectore, sei lá como é a palavra, a gente precisa mais de expectoração sua também. Bom, vamos lá. Agora, então, a Valéria, você está com a palavra, depois o Gustavo. Vou repetir aqui os nomes. Vanessa, a Patrícia, o Floriano, o Daniel, o Elbi, Ortega, a Laura e o Benê. Tá? É a lógica que estou acompanhando aqui um pouco as mãozinhas levantadas, tá bom? Então, vamos lá. Valéria. Boa noite, governador. Boa noite, Valéria. Interior está mandando um grande abraço, um forte abraço para o senhor. Governador, diante de toda essa crise que nós estamos passando e de um governo federal completamente descabido, né, e que incita a violência e que não tem um projeto de governo, não adianta dizer que o coronavírus está atrapalhando, porque esse governo federal não tem projeto desde que assumiu, né? Passou um ano sem projeto. Qual seria uma medida imediatista para que a gente consiga retomar o que está aí? O dólar sobe, abaixa, a bolsa de valores um dia está alta, outra cai. Nós estamos completamente sem norte. De imediato, o que poderia ser feito para a retomada da economia? Olha, a economia não vai retomar, Valéria, enquanto não passar a crise sanitária. Porque é evidente que as pessoas estão muito cautelosas. Isso vai passar. E a economia vai retomar gradualmente. Gradualmente. O que eu acho que o PSDB deveria se destacar? Com boas propostas. Por exemplo, tem que lutar, colocar como bandeira a questão da reforma tributária. Ter um modelo de proposta de reforma tributária. Ela é importante para o país. Reforma político-partidária. Então, você explicitar para a população o que é isso. Há um princípio que diz, olha, suprima a causa, que o efeito cessa. Senão, se nós não mexermos na causa do problema, vai trocando Dilma por Michel, Michel por Jair, Jair por outro, e a crise continua. Porque nós temos um dos piores sistemas político-partidários do mundo. Quer dizer, no mundo inteiro você tem dois grandes partidos preparados para a alternância no poder e tem mais uns 2 ou 3 que fazem as alianças, coligações. Agora, os partidos têm democracia interna. O Brasil tem dono de partido. É o partido do fulano, o partido do Beltrano, o partido do ciclano. Democracia começa dentro de casa. Um Barack Obama jamais existiria
se não fossem as primárias norte-americanas. Eu me lembro, eu estava nos Estados Unidos em 2007. O que se ouvia? Não, a candidata é a Hillary Clinton, mulher do Bill Clinton, senadora por Nova York. O Obama nem vice. A hora que começaram as primárias, o Obama ganhou a primária e ganhou a eleição. Se não fosse primária, não existiria o Obama. Então, eu defendo que nós temos que ter algumas bandeiras e mostrá-las, e exercitá-las, mostrar que somos diferentes. Para ter mais um partido em 35, não precisava do PSDB, não há necessidade da gente. Para ser mais um, já não devia ter feito. Nós não mudamos de partido, nós fundamos um partido novo para fazer a diferença, para fazer uma política naquilo que a gente acredita realmente. Então, eu diria que é um bom momento de reflexão para todos nós. Bom, o próximo é o Gustavo, depois a Vanessa e depois a Patrícia Bezerra. Boa noite, governador. Boa noite a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui conversando com o senhor, governador, e com todos os colegas aqui presentes. Eu gostaria de sair um pouquinho do assunto do partido e entrar um pouquinho no assunto dessa pandemia que está tanto afligindo a gente, né? Está nos deixando muito preocupados. A minha esposa é profissional da saúde, então trabalha em hospital também. Não é fácil. A situação está bem pesada. E eu gostaria de saber qual é a opinião do senhor de como as cidades pequenas, as cidades tanto ao redor de São Paulo, na Grande São Paulo, eu moro em São Bernardo hoje, mas eu cito Ferraz de Vasconcelos porque meus pais moram lá. Então, meu pai tem um escritório no centro da cidade. Logo que foi decretada a quarentena, o que mais a gente via era o pessoal passeando na rua. Os comércios fechados e o pessoal passeando na rua com sacola, passeando para cima e para baixo. Assim, e a cidade, até a cidade começar a tomar algumas medidas, apareceu o primeiro caso na cidade. Hoje, Ferraz, na região do Alto Tietê, é uma das cidades com mais casos de coronavírus confirmados e também com um grande número de mortes. Uma cidade de 200 mil habitantes ter 55 óbitos por conta da pandemia é bem complicado. Eu gostaria de saber qual a opinião do senhor sobre o posicionamento, como esses prefeitos nessas cidades eles estão saindo e o que o senhor acha que daria para fazer de diferente? Olha, eu acho que os prefeitos e governadores, ao menos aqui em São Paulo, fizeram o caminho correto, estabelecendo uma quarentena e procurando agora fazer uma saída organizada. Porque se você não fizer uma saída organizada, vai ser uma saída desorganizada. Essa é a realidade. Porque muita gente não tem como ficar em casa. Quem não tem salário garantido no fim do mês, depositado na conta, como é que vai ficar dentro de casa? Então, você tem uma dificuldade real. E o que está acontecendo? Morrem mais pessoas onde tem mais pobreza. Então, esse é o fato que precisa ser verificado. Eu diria que vai passar, né? Isso é cíclico. Então, você vai tendo... São Paulo já tem uma diminuição, por exemplo, de leitos de UTI. Então, a ocupação de leitos de UTI, que era 90%, ela vem caindo gradualmente, precisa ter cuidado, porque isso não é uma descida segura, então precisa ter cuidado, mas eu acho que os procedimentos estão sendo feitos de maneira correta. Um vírus novo, o que se dizia? O vírus gosta de lugar frio, então não deveria ter na Amazônia, que é quente, né, o trópico. E, no entanto, a maior letalidade é na Amazônia. É uma cidade chamada Tabatinga, divisa com a Colômbia. Tem 82 mortes por 100 mil habitantes, em plena Amazônia. O sul do Brasil, o comércio está aberto, está todo mundo na rua e tem pouquíssimos casos. Então, é um fato novo, que a gente tem que ter humildade de verificar que, frente a um vírus novo, o cuidado tem que ser grande, tem que ter cautela. Então, você vai liberando, o importante é aquela exigência dos 2 metros de distância, máscara e lavar as mãos.
e evitar aglomeração. O maior risco de pegar a doença é hospital, metrô, ônibus e trem. Então, tem que evitar aglomeração. Esse é que é importante. E vai gradualmente fazendo esta abertura baseado na questão epidemiológica. E temos dois grandes desafios: leitos de UTI, especialmente em outras regiões do Brasil. São Paulo tem uma estrutura de saúde melhor. Só eu fiz 22 hospitais. Então, tem uma estrutura melhor. E o outro desafio é teste. Nós tínhamos que estar fazendo teste em massa. Mas, infelizmente, você só testa quem tem sintoma. Se nós fizéssemos teste em massa, nós não navegaríamos no escuro. Você poderia ter mais segurança para tomar aí medidas. Muito bom. A próxima, Vanessa. Boa noite, governador. Boa noite, pessoal. Eu queria perguntar para o senhor qual é a sua avaliação desse movimento que está indo para a rua no domingo. A gente tem um começo daí do pessoal que está indignado com o Bolsonaro, que começa a ir para a rua, e, ao mesmo tempo, a impressão que dá é que a gente está caminhando para uma armadilha, porque ele tem demonstrado que é exatamente esse confronto que ele espera para tomar medidas mais autoritárias. Nessa dicotomia que a gente fica, nessa indecisão, eu queria saber a opinião do senhor, se essa movimentação de rua agora seria a hora, na sua opinião, e no que isso pode, para onde isso pode nos levar. Olha, Vanessa, primeiro uma alegria revê-la, reencontrá-la, e dizer o seguinte: eu acho que esse momento é momento de baixar um pouco a bola, porque nessa tragédia que nós estamos vivendo, de doença e de morte, tudo que é movimento político é mal recebido. Soa de maneira meio oportunista. Então, é um momento muito delicado, né? Muito difícil da vida nacional. Então, eu reduziria um pouco essa. Eu não recomendaria que ninguém fosse, não, até porque você colocou bem, tem muito provocador profissional aí, pessoas para fazerem tumulto e se beneficiar. Então, eu acho que a prudência seria: olha, não vamos fazer nada nessas próximas semanas e vamos nos organizar para o futuro. Quer dizer, vamos verificar tem que ter uma fiscalização sobre o governo muito grande. É nosso dever fiscalizar, ser oposição ao governo e apresentar propostas para o país. Muito bom. A próxima, a Patrícia Bezerra, depois o Floriano, Daniel Orenberg, o Elbe, Ortega, Laura e Benê. Eu quero ter inscrição aqui. Se alguém mais eu não falei o nome, só põe no chat ali que eu já complemento, tá bom? Boa noite a todos e a todos. Boa noite, Gleuda. Parabéns pela iniciativa. Governador, é sempre um prazer revê-lo. Muito bom estar aqui. E gostaria de perguntar para o senhor qual que é a perspectiva que o senhor vê no avanço que a gente tem aqui. Mês de junho, a gente estaria já fazendo as convenções partidárias presencialmente, mas a gente tem a presença da Covid-19, está numa instabilidade enorme. As casas legislativas, sobretudo aqui, a Câmara Municipal, trabalha numa outra velocidade, né? Por mais que a gente trabalhe com mais afinco por conta das demandas que a gente recebe diuturnamente, quando a gente trabalha em home office, a gente fica mais disponível do que quando você está presencialmente nos gabinetes, muda muito a dinâmica. Muda muito também as matérias legislativas. A gente está trabalhando somente com as matérias que dizem respeito à questão da Covid-19. Não bastasse isso, a gente tem uma falta, uma escassez de presença com o público. Isso a gente que já tem mandato legislativo, que dirá quem vai ser candidato novo, né? A gente também pode ter
um oportunismo aí. Por quê? Tem muita gente perdendo seus empregos, tem muita gente ficando numa carência, num momento social extremamente vulnerável, e eu posso fazer uso não só da máquina, mas eu posso fazer uso de instrumental, de cesta básica, com uma facilidade muito grande, porque eu ainda não venci o vírus. Eu ainda nem baixei a curva, nem saí do patamar de pico de contaminação. A gente não pode fazer uma previsão ainda de saída desse ciclo. Então, com toda essa contingência, com toda esse caldo, como que o senhor prevê as eleições, fazendo aí uma projeção para que elas se realizem em dezembro desse ano? A gente nunca viveu isso na história do Brasil. Como que o senhor faz uma previsão para a eleição no ano de 2020 com esse cenário, governador? Olha, até a eleição passada, nós estaríamos, você tem razão, Patrícia, nós estaríamos agora em junho fazendo as convenções. Então, você fazia a convenção até 30 de junho. Aí já mudou na eleição anterior. Proibiu e falou, olha, a convenção começa no fim de julho, ela é feita geralmente em agosto. E a campanha são só 45 dias. Então, na última eleição, já prorrogou as convenções, já empurrou para o final de julho e o mês de agosto, e a campanha ficou limitada a 45 dias. O que eu acho que vai acontecer? Mais provável, né? Claro que tudo depende aí da evolução da doença. Mas o mais provável é que seja feita a eleição em dezembro. Então, a convenção que seria feita em agosto, ela vai ser feita no fim de setembro. E pode ser feita a convenção eletrônica, né? Pode ser feita de forma digital, enfim, sem a presença física. Até lá a gente vai ter uma evolução melhor, um quadro melhor. Uma campanha mais curta, como foi a anterior. Comício já não existia mais, vai ser muito de porta a porta, muito de propostas. Eu acho que pode acontecer o que já houve na última eleição, porque enquanto não tiver a reforma política, nós temos um sistema político exaurido, totalmente exaurido. Então, a população tende a votar contra todo mundo. Então, é um fato que pode se repetir, que houve na eleição passada e que pode se repetir. Uma eleição onde as redes sociais terão também uma grande importância, embora as fake news tenham tirado muito da confiança nas redes sociais. Elas perderam muita credibilidade, mas terão também um papel aí importante. Campanha curta, eu acho que o Bruno está indo bem, ele está fazendo um bom trabalho dentro das circunstâncias, né, de dificuldade de caráter econômico e frente à crise de saúde também, com uma boa demonstração até do ponto de vista pessoal, de generosidade, de coragem, de testemunho, no ponto correto, sem entrar muito em briga político-partidária. Eu acho que uma boa, agora não terá coligação de vereadores, não terá coligação proporcional, muito partido pegava carona, né, na coligação proporcional, agora não terá mais, eu acho que isso também vai ser um outro diferencial, e boas propostas, eu acho que é necessário se debruçar aí sobre as questões da capital. Governador. Obrigado, governador. Obrigado. Obrigado. Governador, o Edson Ortega fez uma sugestão de a gente fazer um bloco, já que o horário está... A gente se comprometeu com o senhor até às 9, mas eu não queria deixar também a oportunidade do restante falar, então, se o senhor concordar, faz um bloco com as pessoas fazendo os comentários, aí o senhor faz as considerações. Tudo bem? Tudo bem. Então, próximo é o Floriano, depois o Daniel, o Elber. Então, se puder já, Floriano. Bom, a minha pergunta é bem rápida, governador. Nós estamos aí numa pandemia que
virar em seguida uma imensa, enorme crise econômico-social, né? A gente tem conversado bastante sobre isso. Eu queria que você comentasse um pouco quais são as saídas que a gente pode ter para essa terra arrasada econômica e social que nós vamos ter aí nos próximos meses, quiçá no próximo ano ainda. Daniel? Boa noite, governador. Boa noite a todos. É uma pergunta rápida também. Eu concordo, governador, com todas as suas posições. A única coisa que eu discordo é que eu acho que a gente tem que participar não do evento de domingo, mas de todas as manifestações formais contra esse governo. Eu acho que o PSDB deveria assinar o manifesto Estamos Juntos, Basta, etc., etc. Eu acho que se a gente não se manifestar, a gente está simplesmente ficando em cima do muro. Eu acho que a gente precisa se manifestar. Eu já assinei e queria saber a sua opinião sobre isso. Welby? Bom, roubada, né? Depois da Patrícia, do Daniel, do Floriano, falo eu. Bom, sempre um prazer conversar com o senhor governador. Minha pergunta é justamente na questão de bandeiras. Há algum tempo, o PT se adonou de certas bandeiras que sempre foram da sociedade e muitas da fundação do PSDB, como as bandeiras da defesa dos direitos humanos, principalmente nesse momento, nessa semana que a gente tem discutido tanto essa questão, né? O mundo tem discutido essa questão, né? Como fazer para resgatar essas bandeiras, né? Da luta pelos direitos humanos, contra o machismo, contra o racismo, contra qualquer tipo de preconceito. Tá, muito bom. O próximo é o Ortega, depois a Laura e o Benê. Boa noite, governador, e mais uma vez boa noite a todos que estão aqui conosco. Eu queria fazer uma pergunta, dado que o senhor é uma referência para todos nós como gestor público e o senhor sempre deu uma atenção muito grande ao mundo da tecnologia, fortalecendo as FATECs e o desenvolvimento econômico e tecnológico. Nós sabemos que o novo normal vai ter que contar muito com tecnologia. O senhor tem dado aula e tem sido muito elogiado as suas aulas e o ensino vai ter que também viver um novo momento com o uso de tecnologias. Eu queria perguntar a sua opinião do que podemos fazer, né? A gente tem vários bons exemplos, mas o que podemos fazer para que possamos contribuir para a democratização do acesso à internet, às redes e à tecnologia. Bom. A próxima, a Laura, depois o Benê. Laura, seu microfone está desligado. Deixa eu ver se eu consigo. Ouvindo, Gleuda? Boa noite, governador, boa noite a todos. Gleuda, parabéns. Veja bem, a situação de pandemia, Sapopemba está em segundo lugar na cidade de São Paulo. E o governador se esforçou, trabalhou e foram inaugurados os hospitais de Viralpina, Sapopemba e o de Sapopembinha. E realmente a única unidade básica que está faltando é só na Minha Vida. Mas, ademais, nós temos uma estrutura de saúde. Mas o que nós temos hoje é uma situação atípica, mas também que merece cuidado para rever de como que está a saúde pública. Porque o PSDB também poderia levantar outra bandeira e dar mais proposta para alicerçar essa saúde pública que se mostrou frágil. E aí vem todas as mazelas atrás. A questão do saneamento básico, a questão da habitação, a questão da infraestrutura, a educação. Enfim, eu gostaria que o governador se expressasse no sentido de que a gente levasse propostas mais concretas à sociedade e que andasse novamente, como em muitos momentos, andou ao lado da sociedade. Isso que nós precisamos, o fortalecimento, tanto do partido como da sociedade, porque a sociedade caminha junto e nós estamos precisando disso.
Obrigada. Obrigada. O próximo é o Benê. Boa noite, governador. Boa noite, amigas e amigos tucanos. Parabéns, Gleuda, pela organização aí desse bate-papo. Acho que é de fundamental importância. Olha, preciso fazer justiça, não foi eu sozinha, viu? A Cidinha ajudou muito na questão de organizar com o pessoal. Não, mas quando eu falo você, tá, você representando todas aí, viu? Então. Governador, eu assisti eu assisti a sua live lá com o Porchat, e parabéns, né? E eu queria apenas discordar um pouco aí do senhor, do que o senhor colocou agora há pouco, de se manter afastado um pouco distante da questão partidária. Eu acho que e não é querer jogar confete, em hipótese alguma, até porque o senhor não precisa, não há necessidade aqui da gente estamos em casa e entre companheiros não há necessidade de ficar jogando confete, né? Porque é chover no molhado. Mas eu acho que o partido ele não pode prescindir de uma experiência do senhor, por tudo, pela vivência política e ainda mais por ter sido presidente do partido, como eu colocaria aqui também outros presidentes. Eu acho que o PSDB, um dos grandes erros do PSDB é exatamente a ausência das grandes lideranças nossas no aconselhamento aqui. Temos um vice-líder do governo, que é um senador do PSDB, pelo menos até não sei se saiu, mas é um vice-líder. Nós temos pessoas nossas no governo federal, e a gente tem a maior dificuldade de se posicionar, e aí o grande desgaste vem para o PSDB. Então, o que eu gostaria de pedir para o senhor, pela sua experiência, eu acho que o senhor poderia regimentar os ex-presidentes do partido, as grandes lideranças, mesmo aqueles que não chegaram a presidir o partido, mas que têm uma representatividade muito boa, e chegar junto na executiva nacional do que agirmos, governador. O PSDB, mais uma vez, vai ser o grande derrotado, porque a sociedade... Outro dia saiu mesmo uma pesquisa aí, o PSDB é um dos partidos mais rejeitados que tem. E grande parte é por essa dubiedade que o PSDB tem em relação a determinadas posições. E esse momento não é mais momento de se estar tendo dubiedade para se tomar alguma decisão. Então, por favor, não se distancie, chegue junto, esteja próximo da executiva do partido, porque os momentos que virão para o nosso país... O PSDB tem uma responsabilidade enorme em se tomar uma decisão nesse momento agora, viu, governador? Parabéns e obrigado, viu? Obrigado, Benê. Tá. Governador, estamos com a palavra. Olha, Gleuda, primeiro o Floriano colocou aí o caminho das reformas, né? Como é que retoma a economia. Eu acho que o Brasil vai ter uma vantagem que eu coloquei em relação aos demais países, que é o agronegócio. Nós somos um país continental, com terras de qualidade, recursos naturais, povo trabalhador e temos tecnologia. Antigamente se dizia cerrado, nem dado, nem herdado. A terra é muito fraca. Hoje, com a Embrapa, a nova fronteira agrícola, o Matopiba, sul do Maranhão, sul do Piauí, norte do Tocantins, oeste da Bahia, é a nova fronteira agrícola brasileira. Então, isso vai fazer a diferença. Eu acho que a globalização também ela vai ter uma mudança. Não vai ser só menor preço, mas o princípio da precaução. Por exemplo, eu sou anestesista. Na década de 70, 80, os ventiladores, os aparelhos de anestesia eram feitos aqui em São Paulo, era o Takaoka. Hoje você tem que importar da China aparelho, ventilador, quer dizer, é inadmissível. Então, acho que os países vão ter que colocar um princípio de precaução.
você tem que ter algumas áreas que há necessidade. O Japão está pagando até para algumas empresas estratégicas voltarem para o Japão. Em razão, não é possível a China ter 90% da base da penicilina do mundo. Então, eu acho que nós vamos ter mudanças aí na questão econômica que serão necessárias. Acho que com dólar alto, a exportação vai crescer. Então, a indústria têxtil, indústria de calçados, indústria de roupa, se o dólar ficar alto, a importação vai ser difícil. Então, abre uma possibilidade melhor para a indústria poder crescer mais aqui. O turismo, vai ser muito caro você sair do Brasil. Então, o turismo interno, você conhecer melhor o estado de São Paulo, as distâncias hidrominerais, climáticas, de aventura, religiosas. Eu acho que tem muito nicho. O SEBRAE vai ter um papel importante no apoio às micro e pequenas empresas. O que o governo precisa é trabalhar. O governo devia ter criado um comitê de crise, que nem o Fernando Henrique fez com o Pedro Parente. Então, você tem um executivo, um comitê e interministerial, mas é um bate-cabeça impressionante e as coisas não saem do papel. Aquele dinheiro liberado de crédito não chegou na ponta 5%. 5%. Então, eu diria que vamos ter aí dificuldade socioeconômica, e a outra é se a agenda de competitividade já era importante antes da pandemia, imagine depois da pandemia. Ela é muito mais importante. E aí a necessidade de ter boas propostas para oferecer à sociedade e defendê-las. O Daniel, eu não vejo nenhum problema, Daniel, eu só não estimulo. Por quê? Porque se vai ter manifestação de outro lado, tudo que esse pessoal quer é confusão. Tudo que eles querem é dizer que são baderneiros, bagunça. Então, eu diria que, nesse momento, eu faria, por exemplo, o Montoro lançou a campanha das diretas, mas fez lá na Praça da Sé, um grande... Agora, ir exatamente para a Avenida Paulista, onde vai estar lá a outra ala, eu acho que correr um risco de confusão, talvez desnecessária. Mas se fazer presente, denunciando os abusos do governo, os erros gravíssimos do governo, e mostrando que esse não é o caminho, precisa e deve ser feito. O Elbi colocou a questão dos direitos humanos, não há a menor dúvida, Elbi. Aliás, o Mário Covas dizia, olha, cuidado com o que você fala, porque você fala uma coisa, estimula quem está lá na ponta a fazer uma arbitrariedade. E, às vezes, a sociedade até que gosta de dureza, mas a hora que tiver uma injustiça, um caso de injustiça, a opinião pública muda muito rapidamente, porque vê a barbaridade que foi feita. Agora, no México, nós tivemos um caso gravíssimo. Agora, em Recife, é impressionante. Por isso, eu acho que o PSDB ele tem que se destacar não como partido do desmonte do Estado. Não é isso. Nós precisamos de um Estado eficiente, com bom custo-benefício, mas é importante o papel do Estado. Por exemplo, a saúde. A Patrícia colocou aqui, a nossa vereadora Patrícia, colocou, e a Laura também, a questão da saúde. Eu acho que nós temos que defender o SUS, que já vinha sendo desmontado já há um bom tempo. Quer dizer, nós temos no Brasil 30 mil leitos fechados. Eu fui candidato ao presidente da República, eu levantei 35 mil obras no Ministério da Saúde e mais de 30 mil leitos fechados, porque não tem dinheiro para custeio. Sabe quanto ganha um cirurgião que faz uma apendicectomia pelo SUS? R$ 79,00. Sabe, para ter a responsabilidade de uma cirurgia. Quanto ganha o anestesista? R$ 49,00. Sabe quanto ganha o segundo cirurgião? R$ 30,00. Tá havendo um desmonte do SUS. Então, é preciso fortalecer o SUS. Claro que precisa melhorar a gestão, mas não é só gestão, porque dos 8,4% do PIB brasileiro que vai para a saúde, 75% é para o setor privado.
O setor público só tem menos de 4%. Nós temos, perdão, errei. Nós temos 45% do dinheiro para atender 75% da população brasileira do SUS. O setor privado fica com 55% do dinheiro para atender 25% da população. E as questões epidemiológicas, sanitárias, vacina, se atende 100% da população. Então, uma boa bandeira para o PSDB, para a social-democracia, é a defesa do SUS. Olha, prioridade sem orçamento é só discurso. Precisa ter dinheiro na ponta para você realmente priorizar o social. Então, Elber, estou plenamente de acordo. Defesa dos valores civilizatórios, né? Civilizatórios que nortearam o nascimento, a fundação do PSDB. O Edson Ortega colocou a questão da tecnologia, não há dúvida. Já tinha uma tendência. Uma pandemia, ela não muda estruturalmente o mundo, o capitalismo, não muda essencialmente o mundo, como mudou a Segunda Guerra Mundial. Porque a Segunda Guerra Mundial durou 6 anos. Uma epidemia dura 6 meses, 12 meses, mas ela é catalisadora de tendências que já vinham. Então, você tinha tendências que vão ser catalisadas, vão ser aceleradas. Uma dessas tendências é o uso da tecnologia, que já era uma tendência. Metade do mundo no ensino superior já ia estudar pela internet. Você entra numa aula do MIT e assiste ao vivo. Isso vai ser acelerado. Agora, precisa ter condição. Por exemplo, metade dos alunos não está estudando. Nós vamos ter uma desigualdade educacional brutal. Se não tiver recuperação desses alunos, eles perderam esse tempo todo. Então, a tecnologia é fundamental. São Paulo é um exemplo, governo eletrônico, leilão eletrônico. Nós fazemos leilão eletrônico há 12 anos. Economizamos 4 bilhões de reais com leilão eletrônico. Poupa tempo. Está aqui o Daniel Anenberg, pode até, Gleuda, fazer uma live aí só sobre tecnologia. É um craque nessa área. Né? Poupa tempo. O Detran, nós tiramos da polícia o Detran. Não pode tirar de jeito nenhum, vai dar confusão. Não aconteceu nada. Pelo contrário, virou poupa tempo. Entrou no padrão poupa tempo. E a polícia foi fazer o que ela tem que fazer, que é a polícia investigativa e polícia judiciária. A telemedicina, que a discussão vinha de anos e anos, foi implantada em 30 dias. Então, eu diria que a tecnologia ela vai crescer. Nós vamos ter um crescimento, esse é um legado que vai ficar importante. A Laura colocou a questão da saúde, eu acho que é fundamental a gente ter como bandeira a defesa do SUS, saúde como direito das pessoas, eu acho que é essencial isso, e claro, sempre está melhorando gestão, isso é uma obrigação. E o Benê, ele coloca aí, eu agradeço, viu, Benê, o seu estímulo. Eu, durante a campanha, cumpri o meu papel. Nem o PT bateu no Bolsonaro. Todo mundo tratou meio o Bolsonaro. Claro que teve a facada que mudou a campanha, porque eu vinha crescendo de 9% para 11% e o Bolsonaro caindo de 21% para 19%. Então, a última pesquisa, a diferença era 8 pontos só. Era só virar 4 pontos, estava começando a campanha. Acontece que, com a facada, acabou a campanha, ele teve 24 horas de mídia espontânea como vítima. Aliás, nós somos latinos, a questão emocional ela pesa muito. Nunca houve na história do Brasil um atentado a um candidato. Eu mesmo me solidarizei com o candidato que foi vítima. Então, você teve depois, em razão do plebiscito, do impeachment, você teve uma eleição plebiscitária em relação ao PT. Então, aí ganhou o anti-PT. E quem está na frente pode ganhar do PT. Agora, cumpri o meu papel, mostrando quem era o Bolsonaro. O Bolsonaro ele está sendo absolutamente coerente com o que ele sempre pregou. É isso aí. Ninguém tem que estar surpreso, não. É isso aí mesmo. Eu fiz
E todo mundo do PSDB em cima de mim. Não bate no Bolsonaro, não bate no Bolsonaro, não bate no Bolsonaro. Essa foi a campanha, sozinho, no país inteiro. Fiz questão de, perdendo a eleição, me recolher, porque acho que é bom a gente também, estou me dedicando à medicina, voltei para o hospital, estou fazendo doutorado. É bom, senão, para exercer esse papel de crítica logo em seguida, é mal perdedor, né? Mal perdedor, não aceitou o resultado da eleição, mas o fato é que, para mim, não há nenhuma surpresa, né, em relação a tudo isso. E acho que o PSDB tem que ser muito claro, é oposição. Na democracia, é o povo que manda. Quem ganha, governa. Trata de governar bem. Quem perde, fiscaliza. Trata de fiscalizar bem. É tão patriótico ser governo quanto ser oposição, porque não tem democracia sem oposição. E traga propostas, traga ideias para o futuro e conquiste a sociedade. O fato é que o PSDB é muito fraco fora de São Paulo. Essa é a realidade. Em muitas regiões do Brasil, o partido é quase inexistente. Então, é o que acontece aqui em São Paulo. Você tem um partido que não tem presença nacional tão grande, então é sempre mais difícil, né? Mas é para isso que precisa ser construído. E nós temos que nos distinguir dos demais partidos. Nós não podemos ser mais um. Se nós formos mais um, não vai sair do lugar. Nós temos que ser diferentes. Temos que ter uma postura, propostas que nos distingam dos demais partidos. Há espaço, né? Há espaço, sem ser centrão, há espaço para entre extremos, a extrema-direita e a extrema-esquerda. A outra é a civilidade, porque a política é arte e ciência. Como arte é um dom, é preciso gostar das pessoas, né? Gostar do povo, nós precisamos amassar mais barro. Tem muito tucano escrevendo artigo em jornal, mas não está na periferia, não está lá na ponta, junto do povão. Né? É preciso estar mais junto, mais perto da população. Eu fui prefeito com 24 anos de idade e aprendi isso rápido. Então, eu estava permanentemente na periferia, mas permanentemente. O Obama diz, não basta que eu esteja certo, é necessário que a população também saiba que eu estou certo. Você tem que ter um papel de convencimento permanente. Deixar uma mensagem de fé, de esperança, agradecer o convite, Gleuda, seu, da Ciquinha, do Rodolfo, matar saudades. Olha, saudade também mata, viu? Então, rever e passado esse período, vamos tomar um café juntos. Vamos. Para bater papo, matar, contar história. Então, passado esse período, vamos tomar um café e a gente se fortalece interiormente com vocês, né? Vocês é que são a alma do nosso partido, né? Vocês que representam essas aspirações, esses sonhos. E é muito importante, aprendi com meu pai, o partido não são só bandeiras, mas as mãos que empunham as bandeiras. O partido é formado de pessoas. As pessoas é que fazem toda a diferença. E nós temos uma responsabilidade redobrada com os jovens, porque o jovem vai encontrar um mundo mais difícil, mais complexo, um Brasil mais sofrido. Então, nossa responsabilidade aumenta frente ao futuro do nosso país. Muito obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês. Fez muito bem a mim. Muito obrigado a vocês. Obrigada, governador. Obrigada, beijo. Que agradece. Um abraço, governador. Por esse momento, viu? E eu queria só, para a gente encerrar aqui o grupo... Lidinha, queria para encerrar aqui o grupo, a gente dar um anúncio e até convidar também o governador, que nós estamos preparando uma outra live também na próxima terça-feira, e o tema da live é exatamente o assunto que nós estamos falando aqui com o governador, que é a questão do PSDB, né? Então, o assunto é os caminhos do PSDB frente à crise política no cenário nacional. E, para isso, nós já convidamos, já estão confirmados os 3 presidentes. O presidente nacional do PSDB, o estadual de São Paulo, o Marcos Vignoli, e o municipal, que é o Fernando Alfredo, o Fernandão.
Além disso, a gente convidou para debater com eles, que aí também são os políticos, que a gente tem até alguns aqui presentes, que é importante nesse debate, é o José Aníbal Floriano, o Ricardo Trípoli, Daniel Arenberg, Patrícia Bezerra, o Flávio Amorim, a Samuel Moreira, junto com os 3 presidentes. Então, vai ser na terça-feira, próximo dia 9, às 7 horas da noite. Nós vamos fazer aqui também pelo canal do Zoom, junto com a parceria aqui com o Rodolfo e a Cidinha, e estamos convidando todos vocês. Eu vou colocar daqui a pouco lá no grupo. Esse debate ele vai ser um debate mais interno, que é nós filiados com os nossos dirigentes, então é importante que a gente convide todo mundo dentro do partido também que possa participar desse debate. Governador, queria aqui finalizar dando esse agradecimento muito especial. Nós tivemos uma noite muito especial com a sua fala. Matamos um pouquinho da saudade, acho que o cafezinho vai ser necessário. E eu queria aqui passar a palavra também para a Cidinha, nossa parceira aqui, que nos ajudou a fechar Gleuda, só para tirar uma dúvida, nesse de terça a gente participa assim também ou aí a gente só entra pelo chat? Não, nós vamos mandar convite, até porque é uma questão nossa. É intracorpus, é PSDB, é Tucano. Tá, perfeito, Cidinha. Tá bom, obrigado. E aí a gente faz isso. Eu acho que o governador já saiu, o Geraldo já saiu, mas depois a gente estende esse convite para ele. Eu acho que, independente de qualquer coisa, essas lives, mesmo a gente não tendo contato, eu acho que a gente se disciplina mais para participar. A gente é mais regrado nas falas, presta mais atenção, não interrompe, e acaba todo mundo voltando mais. Eu acho que a gente poderia até afiar um pouquinho mais, porque vai ser uma live com muitas pessoas, os nossos palestrantes, vamos chamar assim, e nos atentarmos a uma outra coisa. Isso daqui é jogar um pouco uma lenhinha na fogueira. Nós temos apenas uma mulher, a nossa Patrícia, e temos apenas um negro. Ou seja, o PSDB está mal, hein? A gente não consegue, nós somos um partido social-democrata que não consegue enxergar os estratos que a sociedade tem, essas matizes todas. Mas essa é uma coisa para... Cidinha, eu queria aproveitar... Cidinha, eu queria só queria aproveitar esse final e dizer o seguinte, eu sou um dos críticos sempre das falta de resposta do PSDB e queria dizer que hoje o evento com o Bruno foi sensacional, porque todos eles se mobilizaram ontem lá, naquele evento do hospital de campanha, para ser o evento do ano deles, para mostrar nossa incompetência. E a resposta rápida do PSDB, mostrando o vídeo que foi gravado, eles entrando na parte, afrontando os pacientes, depois ali os comentários das enfermeiras, mostrou que eles foram totalmente desumanos. Então, a resposta rápida é fundamental para quem tem rede social. Aí o Elbi pode dar uma aula, né? Se a gente esperasse para mais um dia uma nota oficial do partido e tal, não sairia e eles ganhariam as redes. Ganhou as redes hoje em dia, infelizmente, está sendo crucial, ainda mais numa campanha que o governador está falando que cada vez está tendo menos tempo. Então, a gente precisa estar sempre atento o tempo inteiro. Obrigado, gente. Foi muito legal. Bom, então, apostos para terça-feira, amanhã a gente começa a organizar os convites, até porque cabem 100 pessoas na sala, em aberto, e acho que aí pode sala de espera. Mas vamos tentar ciscar para dentro, a maioria de nós. E mais, boa sexta! Boa noite para todos, beijo, obrigada para vocês, tchau. Até a próxima. Obrigada, beijão. Beijo, Rodolfo. Tchau, tchau, Gleuda, tchau, Cidinha, tchau, a todos. Bom final de semana. Para todo mundo. Como que fecha isso? Beijo para